Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é Herrias e vamos aí para um vídeo de um papo de position aí, trocar uma ideia com vocês sobre alguns ativos que chamam a minha atenção. Olhando o gráfico semanal, pensando aí em position, em operações um pouco mais longas, né? E também para ter uma base, de repente, até para a gente tentar surfar um swing trade dentro, observando um gráfico semanal aí como um ponto de partida, tá? Antes de mais nada, obviamente, eu preciso deixar aquele aviso inicial. Deixa eu colocar ele aqui na tela, né? Só um minutinho. Deixa eu ver se vai aparecer aí, ó. Tirar minha câmera daqui. Beleza, então o objetivo do conteúdo desse vídeo é educacional, tá? A gente não recomenda compra ou venda de nenhum ativo. O foco é sempre identificar alguns setups, estratégias que estão sendo utilizados no mercado de renda variável, que eu gosto de utilizar, e analisar o comportamento do ativo diante do setup. Operar renda variável é uma atividade de risco, a decisão de comprar ou vender ativos é de sua inteira e exclusiva responsabilidade, e rentabilidade passada não serve como garantia de rentabilidade futura, ok? Muito bem, aviso dado, voltamos aqui para o nosso gráfico, começando pelo Ibov, no gráfico semanal, né? A gente vê aqui um candle de compra bastante interessante, ok? Nessa última semana, um candle de compra bastante interessante. Vamos colocar até aqui no padrão. A gente vê aqui que ele está aparecendo na região das médias, né? É um TF, ele está aparecendo na região das médias. Estocástico lento encontra-se aqui em zona de sobrevenda e querendo e já inclinado, né? Cruzando para cima, o que é bastante interessante também. Então, próximas semanas esperamos que haja uma alta aí no Ibov, pelo menos para um teste aqui no 105.928, tá? Que foi o topo anterior aí do Ibov. Mas tudo leva a crer, pelo menos no atual momento do gráfico semanal, que haverá aqui um possível pivô de alta e um teste no 119.593, que foi o topo histórico do Ibov, tá? A gente vê que o Ibov está respeitando aqui a nossa média 89, o que é muito bom. E a gente vê que também entrou bastante volume. Eu não estou com o indicador volume aqui, dá até para a gente colocar, ó, volume. E a gente vê que entrou bastante volume aí nessa última semana no Ibov, tá? Vamos colocar uma média de 20 aqui no volume, só para a gente ter a média de tudo aqui, só para vocês terem uma ideia. Não foi um volume que passou a média, né? Ele está abaixo da média, mas ele foi maior do que as últimas 4 quedas. Olha só que interessante, tá? Então tá entrando volume, tá querendo entrar volume aí no Ibov, beleza? Ibov semanal é isso. Ibov diário, já estamos em tendência de baixa no Ibov diário e fez um PFR aqui, indicando uma possível reversão, possível teste no fundo. Talvez seja o que precise acontecer, né? Um teste no fundo, eventualmente, para que haja um possível pivô de alta aí e o gráfico semanal seja confirmado. Vamos ver se vai ser esse o desenho da semana, né? Ou dos próximos dias, não sabemos ainda. No gráfico diário a gente vê bastante volume vendedor aqui, ó. Diferente do gráfico semanal, no diário a gente vê bastante volume vendedor, tá? Então, atenção aí pro diário, porque o diário e o semanal estão conflitantes. Enquanto o semanal está em uma tendência indefinida, mas querendo segurar na região das médias para subir, o diário já tem uma tendência de baixa e está na região das médias para cair, tá? Índice futuro. Índice futuro a mesma coisa, né? Diário aqui, região das médias para cair, está em tendência de baixa, só que o índice futuro faltou volume, tá vendo? Baixo volume. E já no semanal, índice futuro, olha só, bastante volume,
acima da média e fazendo aquele TFzinho lá maroto, tá? Para alta também. Aqui no semanal nós não temos tendência ainda definida. Por que não temos tendência? Aquilo que eu sempre falo. Ocorreu aqui um rompimento de topo e depois teve um rompimento de fundo e agora está fazendo um topo menor, tá? Então nós temos uma tendência lateral ou uma tendência indefinida. Vamos ver para onde vai ser feito o fundo aqui para a gente traçar uma LTA aqui nesse fundo. Provavelmente vai dar aqui um triângulo simétrico mais ou menos, tá? Vamos ver. Mas pode sim estar se desenhando aqui um pivôzinho de alta também, tá? Também. Um pivôzinho de alta. Muito bem. Índice futuro, então, em tendência indefinida, com estocástico lento já subindo, querendo subir no gráfico semanal. E no gráfico diário, índice futuro aí ainda em tendência de baixa. Lembrando que nessa semana, dia 14, ocorre o vencimento do contrato V de índice futuro, então tende a ser um dia, né, pelo menos terça e quarta-feira, amanhã e quarta tendem a ser um pouco mais voláteis, um pouco mais difícil de se operar uma tendência no índice futuro, justamente pela proximidade do vencimento, tá? Beleza, vamos lá. Dólar futuro. Dólar futuro. No gráfico diário nós tivemos uma queda de 1,25%. Está ainda na região das médias, ok? Ainda dá para se tentar buscar uma compra. Deixa eu pegar aqui o point to fix. Nós temos aqui um TFzinho, tá? Então dá para se tentar uma compra aqui. Eu não considero isso daqui como uma onda, tá? Porque na verdade nós tivemos aqui um candle de baixa só, né? Olha só. Então eu acho muito pequeno isso daqui para ser duas pernas, né? Uma de baixa, uma de alta. Eu acho que é um pouco curta, mas tudo bem, dá para se considerar ainda assim. Se a gente considerar isso daqui, nós temos aqui uma LTAzinha, tá? Uma LTAzinha pequena, mas eu ainda acho que por conta da região das médias, por conta do volume baixo na queda, ó, a gente pode sim tentar uma compra aqui pelo TF, também claro por conta da formação do setup aí, TFzinho se formando no dólar, TFzinho de alta. E é aquilo que eu falei, né, pessoal? Eu tinha falado já para vocês que haveria sim, provavelmente o teste na região aqui do 5676. Isso daí há vários vídeos atrás. Se vocês voltarem, vocês vão ver. E realmente aí testou, né, o 5676. Vamos ver o que ele vai fazer. A gente vê que ele não está com muita vontade de cair, né? Porque se for seguir a tendência, ele deveria continuar caindo até aqui e ficar nessa lateralização. Ele não está com vontade de fazer isso, pelo menos no gráfico diário até agora, tá? Provavelmente ele vai tentar fazer um pivôzinho de alta aí. Fazendo um pivôzinho de alta, próximas resistências em 5676,50 e depois 5776, 5777. Também temos uma resistência bastante forte, tá? Bastante forte aí para o dólar futuro no gráfico diário. Já no gráfico semanal, a gente vê sim um zigue-zague ascendente, né? Aqui, ó, pivôzinho de alta, tá? E aqui tá tentando fazer mais um pivô de alta, ainda não ocorreu esse pivô de alta. Nós temos aqui o que? Um TF também, tá? Um TFzinho também aqui, rompendo este candle no semanal, ele tende a ir embora. E aqui pelo semanal ele já vai aqui para os 6.028, tá? 6.028,50. Vamos ver o que ele vai fazer aí o dólar futuro, mas está aí mais para alta do que para baixa, tanto no semanal quanto no diário, tá? Então os dois time frames aí falando a mesma língua, falando o mesmo idioma, tá? Muita atenção. Para baixo aí no gráfico diário, nós temos o suporte aqui na região das médias em 5.450 aproximadamente, 450 não, né? 5.495,
5.475, tá? E depois nós temos aqui no 5.390. Já no gráfico semanal, a gente está cheio de suporte aqui. Tem um suporte importantíssimo aqui em 5.475, que tá junto com a média aqui praticamente, tá? Depois disso, nós temos aqui um outro suporte muito importante em 5.251, muito importante também. Essa regiãozinha aqui de suporte no semanal, tá? E a resistência a gente já falou, no semanal a principal é 6.028,51. Beleza, vamos lá. Gráfico diário no dólar futuro também já foi visto. Vamos analisar agora o IFNC. IFNC, a gente já vem falando uma tendência de baixa forte, né? Desde essa ruptura aqui, a gente viu que o preço estava bem feio, a situação das empresas do setor financeiro da B3 estava bem feia, né? E agora o que a gente observa aqui no gráfico diário? A gente observa aqui no gráfico diário um aparente enfraquecimento da tendência de baixa, né? A gente vinha em um zigue-zague descendente, de repente ela falha na formação de um novo pivô e volta fazendo aqui um teste de topo anterior, tá? Então, essa tendência de baixa agora já começa a se tornar uma lateralização. É lógico que o viés ainda é mais para baixa do que para alta, mas existe aí sim uma lateralização no gráfico diário do IFNC. Está sendo formado aí um PFR de venda, tá? PFR de venda, e isso sim pode significar aí um teste, provavelmente vai significar um teste de fundo aqui no índice financeiro, e aí de repente, se tiver força o suficiente, vai romper para baixo isso daqui. Dadas as circunstâncias que a gente observa no IBOV e em outros aí, ativos, né, no índice futuro e tudo mais, a gente vê nessa possibilidade aí de alta pelo semanal. Eu vejo que, embora o viés seja de baixa no IFNC, não acredito tanto num rompimento aqui dessa região de baixa e numa queda forte, tá? Eu acredito mais na continuidade dessa lateralização, talvez para começar a montar uma figura de alta nos gráficos diários, né, dos papéis, né, e aí sim começar a tentar subir, tentando acompanhar o gráfico semanal. Não sei, estou só dando a minha opinião aqui, né? Não tenho bola de cristal, não sou eu quem prevejo o futuro da bolsa, não me interessa saber o futuro, tá? Eu gosto de ver o que está acontecendo e depois que o gráfico me dê um sinal, eu entro, tá? E a partir daí é só a estatística que vai guiar o meu trade. Não gosto de ficar vendo o futuro, porque o futuro ninguém sabe na verdade, né? Então, gráfico diário, estamos aí com viés de baixa, mas em uma lateralização, e no gráfico semanal a gente vê aqui o que? Justamente essa dificuldade de se definir o lado que vai, ou seja, uma lateralização também, né? Muito embora a gente tenha aqui uma tendência de alta ainda no gráfico diário, né? Ele veio para cá, depois ele caiu aqui para baixo, enfim. A gente vê aqui um viés de alta, melhor dizendo. Agora a gente vê que o papel o índice financeiro está na faixa de Gaza. Então ele está brigando aqui entre a média 200 e a média 89. Isso é bastante ruim, tá? Porque indica uma lateralização forte aqui. Aliás, todas as médias emboladas aqui no meio, né? Bem chato mesmo isso daqui, tá? Bem chato mesmo pro IFNC. Mas claro, melhor do que ficar caindo, né? Melhor do que ficar caindo. Essa lateralização pode sim significar aí, de repente, uma acumulação para ocorrer o rompimento para cima disso tudo aqui, tá? Então, IFNC está falado também. Vamos ver o DI semanal. DI semanal, a gente vê sim tendência de baixa, óbvio, né? Vem caindo aí há anos o juro futuro, então não vai ser em uma perna de alta que ele vai virar a tendência. Nós vemos aí uma tendência semanal no DI, tá? Ele está se segurando aqui nos 4,75, formou um PFR, isso daí pode indicar um teste de fundo,
tá? E isso daqui pode significar uma alta também para o Ibov, porque se o DI cai, geralmente o Ibov some, né? Eles têm uma correlação inversa aí entre eles, enquanto um sobe o outro cai. Sim, porque quanto maior os juros, né, maior o DI, mais incerteza há no mercado, né, no país e tudo mais, na economia do país, ou na macroeconomia, na economia mundial. E quanto maior a incerteza, mais os investidores saem da renda variável, ou seja, eles têm uma aversão maior ao risco e partem para uma renda fixa, partem para o DI, e aí o DI tende a se valorizar. Beleza. Então aqui no semanal não temos muita coisa a ser mais dita, tá? Tem um PFR aqui, esse PFR pode ser acionado na próxima semana e pode vir a fazer aí um teste de fundo. Não acredito que ele vai chegar até os 3,60 aqui, mas se a gente projetar se a gente projetar o alvo aqui, ó, o alvo é 3,55, tá? Mas eu acredito que ele possa parar aqui nos 4, mais ou menos. Muito além disso, eu acho bem difícil de acontecer, tá? Já no gráfico diário, a tendência clara é de alta, então nós temos aí cada tempo gráfico falando um idioma diferente, apontando para um lugar diferente, tá? E a gente vê aqui no gráfico diário uma tendência de alta, na verdade desde aqui, né? Tendência de alta aqui, ó. Só que agora embolou aqui, né? Os candles estão embolados, ou seja, tendência de alta fraca, e inclusive a gente já começa a ver uma divergência aqui no estocástico. Desde esse movimento até agora, ó, a gente vê uma subida aqui nos preços e o estocástico caindo, começa a cair, tá? Isso também pode significar aí uma reversão no gráfico diário para sim vir testar aqui os 3,60, como a gente tinha falado lá no gráfico semanal. Então, embora eles estejam falando idiomas diferentes, o DI do gráfico diário e o DI no semanal, a gente vê um cansaço na subida do diário e isso pode convergir para uma queda tanto no diário quanto no semanal, tá? Ouro, vamos dar uma olhada no ouro. Ouro nada, né, pessoal? Gráfico diário embolado aí, tá fazendo 9.1 agora no gráfico diário, tá? É um setup que está sendo formado aí, dá para tentar uma operação aí no 9.1 do gráfico diário aí no ouro, tá? 9.1 de compra. E no semanal? Bom, no semanal a gente tem aqui um inside bar muito interessante também para compra no semanal. Então, pelo menos os dois estão falando aí a mesma língua, né? Os dois tempos gráficos falando a mesma língua, tanto diário quanto semanal. Nós estamos aí com setups de compra no ouro, tá? Fora isso, vamos dar uma analisada aí no milho, nos agrícolas, né? Milho no diário, nada a ser feito, né? Já subiu bastante e olha aqui o volume do último candle, tá? Isso daqui pode significar o fim da perna de alta no milho, tá? E no semanal, ó, só sobe, né? Nada a ser feito, olha o volume gigantesco entrando no milho, nada a ser feito, tá? O boi também, ó, nada a ser feito. Fez um dojizinho aqui que pode indicar uma correção. Está muito longe das médias, né? Então, natural que se indique uma correção. Olha esse leque que abriu entre todas as médias alinhadas. Que lindo e que poderoso que ele é, né? Olha isso. No gráfico diário. O gráfico diário está lateralizado, querendo cair, tá? Formando aqui um power breakout. Caso ocorra a ruptura aqui dos 262,40, vamos só confirmar se é 262,40 mesmo. Isso, 262,30, tá? Caso ocorra essa ruptura no gráfico diário do boi, pode ser acionado aí um power breakout, tá? Eu só não gosto muito, estaria ótimo esse power breakout aqui no gráfico diário. Eu só não gosto muito porque no semanal ele já não tem muito mais para onde subir, né? Já são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sem contar esse doji. Doji foi de alta também, ó. 9 candles consecutivos de alta, tá? Já está muito puxado, muito longe das médias, então eu não gosto de entrar nesse tipo de trade justamente pelo gráfico semanal. Pelo diário dá para entrar, tá?
de repente pegar um tradezinho mais curto, né? Você não vai esperar pegar um movimento igual que aconteceu, né? Desde aqui a gente não tem como pegar, né? A gente inclusive chegou a pegar esse inside bar aqui embaixo e nós zeramos ele mais ou menos nessa região aqui, alguma coisa parecida com isso, ou um pouco mais para cima, acho que foi por aqui, foi por aqui. Depois nós pegamos esse PFR, nós também zeramos e depois eu infelizmente não consegui pegar essa última parte da perna aqui, mas tudo bem, faz parte do jogo. Temos aí, portanto, um powerzinho se formando no diário e no semanal nada, tá? Esse do boi. Café nós temos aí um viés de baixa, mas dentro de uma consolidação, na verdade é essa, né? Nós tivemos aqui um pivô de alta e depois nós afundou tudo e agora ele está fazendo teste das médias aqui, tá? Não é tendência de baixa, na minha opinião ainda, não é tendência de baixa e também não é mais tendência de alta. Nós tivemos um rompimento de topo e um rompimento de fundo aqui, ó. Então nós temos o famoso padrão de alargamento, o famoso Big Up, Big Down, que prenuncia e que significa, além de pronunciar, né, ele já é uma lateralização, uma indefinição do mercado, mas prenuncia também um possível estreitamento dos preços, tá, até ocorrer uma ruptura, seja para cima ou para baixo. Então, não vejo muito o que se fazer nessas condições. Estaria se fazendo sim um TFzinho de venda aqui, bastante interessante. Olha o volume caindo, tá? Bastante interessante, mas eu prefiro que haja primeiro um pivô de baixa para depois eu tentar entrar aí num dos padrões que eu gosto de operar, tá? Acompanhando a tendência. Como a gente não tem tendência no momento, eu prefiro ficar de fora neste momento, tá? Ficar de fora neste momento. Ah, outra coisa. Aqui também pode estar querendo se desenhar um oco, tá? Um oco. Olha só, se subir mais ou menos até aqui, ó, já vai se formar um oco bem bonito, tá? Mas eu não considero esse oco muito válido, embora ele seja gigantesco, né? Eu não acho que ele por si só representa um topo relevante. A gente já vê o café no histórico caindo forte já, né? Então seria um oco, ou seja, uma figura de reversão de alta para baixa em uma tendência de baixa mais forte. Não me atrai esse oco, tá? Não vejo muito significado nele. Mas claro, ele está aí. Aliás, ele não está, ele pode ser desenhado, dependendo de como for o movimento do mercado nos próximos dias, né? E é isso. Vamos ver o semanal. No semanal também não temos nada, né? No semanal a gente tem já, aliás, não temos nada não. Nós temos aqui uma tendência de baixa já bem consolidada, clara. A gente viu aqui um teste na média de 89 e depois disso a gente vê aqui o papel caindo forte. Agora temos o que aqui? No semanal temos um inside bar de venda. E se perder a mínima esse inside bar, pode significar uma continuidade no movimento de queda, tá? Pelo menos até os 103,85. Quiçá ele pode vir até um pouquinho mais para baixo nos 99,53, tá? Pode vir até os 99,53. Vamos ver como é o alvo disso daqui estaria bem aqui para baixo, 89,50, tá? 89,50. Mas eu vejo que se ele cair, ele pode sim chegar pelo menos até aqui, ó, 99,53, tá? Caso ocorra ruptura para cima disso daqui, eu vejo muita resistência aqui em cima, tá? Então não me atrai operar compra nesse momento no café, é tão somente operar a venda. Lembrando que o trade principal dessa perna aqui foi esse inside bar aqui em cima, ó. As médias estavam alinhadas para baixo, né? Formou inside bar, a gente vende. E quem vendeu já teve um belo de um lucro aqui, ó. Chegou a dar 15% em poucos dias, tá? Muito interessante aí quem vendeu inside bar no café. Muito bem. Os agrícolas estão
vistos. Vamos começar a ver os ativos, passando pela Petro e Vale, né? Petrinha no semanal. Petrinha no semanal, a gente tem aqui uma indefinição de mercado também, ó, rompimento de topo, ok? Rompimento de fundo, agora formou um topo aqui. A gente consegue traçar uma LTB aqui, para ver como é que vai se comportar o preço diante dessa LTB, tá? Por enquanto ele respeitou, porque ele ficou bem lateral aqui, ó, respeitando a LTB e agora cedeu um pouco. Fez aqui um... daqui não é um 9.2, é um 9.3, tem só apenas um TFzinho aqui, tá? TFzinho de venda, pode sim atrair mais vendas ainda na Petrinha, tá? Pode atrair sim mais vendas na Petrobras, esse TFzinho. Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: o papel ele estava também, né? Além dessa lateralização, a gente vê que as médias também diziam isso, porque ele estava na faixa de Gaza, rompeu para baixo a média de 200, essa semana veio testar, e se perder a mínima, ele tende a vir aqui para baixo, tá? Tende a cair. E aí, se cair, a gente tem um suporte aqui, ó, em 17,03. Pode cair até 17,03, tá? No gráfico diário, Petro, tendência de baixa, a gente já vê, tá na região das médias, fez o 9.1, tá? Isso aqui é o 9.1, porque tá muito lateralizado para ser o 9.4. 9.1 fez o 9.1, perdendo, rompendo a mínima, que provavelmente vai acontecer, porque ele fechou na mínima, né? Perdendo a mínima, ele tende a vir aqui mais para baixo ainda e quem sabe fazer mais um pivô de baixa na Petro. A Vale, no gráfico diário, ela está querendo romper para cima, ó, mas fez aí um padrão de reversão, né? Fez um DVzinho, DV, padrão de reversão. Esse padrão ocorreu aqui, preço caiu. Esse padrão ocorreu aqui, preço caiu. Esse padrão ocorreu aqui, preço caiu. E este padrão está ocorrendo aqui. Preço vai cair? Não sabemos. Preço tende a cair? Sim, tende a cair. Pelo histórico, a gente vê que o preço tende a cair, tá? Vai cair muito? Não vejo possibilidade de cair muito. Por quê? Porque nós temos as médias já bem configuradas aqui, começando a se abrir, tá? Então, talvez uma queda até a região das médias aqui, forma um pivôzinho e aí ele começa a explodir a Vale, tá? Aliás, está mais do que na hora dela sair dessa consolidação, né? Muito tempo de consolidação. Vamos ver o semanal. Olha só o semanal, que lindo, que lindo, que lindo. O semanal, inclusive, já acionou o Power Breakout. Acionou essa semana, ó. Nós tínhamos aqui marcado os 61,48. Acionou essa semana, ainda está mais ou menos na região, né? Está em 61,60, tá? E no semanal, além desse Power Breakout que já foi acionado, nós temos também aqui um 9.4 para ser acionado caso haja a ruptura do 61,94. Muito, muito interessante o gráfico da Vale no semanal, tá? Muito mesmo. Lindo, lindo, lindo o gráfico na Vale no semanal. Nossa senhora. Muito bonito. Vamos lá então. Ambev. São papéis que fizeram 9.1, tá, pessoal? Começando pelos 9.1, ó, a Ambev fez um 9.1 aqui, bastante forte. Nós vemos aqui volume entrando, tá? Isso no gráfico semanal, claro. 9.1 bastante interessante. O que não me chama atenção, que eu não gosto muito desse 9.1, embora ele tenha sido forte, né? Mas aí é uma coisa minha, não é nem do setup em si do Larry Williams, é justamente a inexistência de divergência aqui. Não tem divergência, tá? Mas é um 9.1 que pode significar aqui um pivô de alta. Por que pode significar um pivô de alta? Porque a gente viu aqui, ó, um pivô de baixa, né? O papel vinha aqui de cima, caiu, ok? Fez um pivô de baixa, fez aqui um topo menor, muito bem. Vamos traçar uma LTB aqui entre esses dois topos, traçamos. E agora aqui, ó, ele fez um fundo maior. Vamos traçar uma LTA aqui, ó, tá? E isso daqui pode significar um pivô de alta, para o preço vir pelo menos aqui até a média de 200, ó, tá?
Depois disso ele vê o que ele vai fazer, porque ele vai entrar na faixa de Gaza aqui, ó. Ele vai entrar na faixa de Gaza. Então aí isso aí tende a ser mais um complicador para a Ambev, tá? Mas temos o 9.1 e um 9.1 até a média de 200 dá mais ou menos 22%. A gente estaria arriscando aí uns 11% para buscar 22, tá? Uma relação bastante satisfatória, tá? Por isso que eu marquei Ambev aqui. Cambuci, Cambi3. Cambuci temos também aqui um 9.1, tá? Nós não temos, infelizmente, muito histórico, porque é um papel relativamente novo aí, né? Na bolsa. Relativamente não, é um papel novo. Fato é que ele veio aqui de um rompimento, fez um topo, fez um fundo, fez um topo menor, traçamos uma LTB aqui, ó. Muito bem, e ocorreu o rompimento dessa LTB e agora o papel começa a criar força, tá? Começa a criar força, olha o volume chegando aqui também, então temos um 9.1 aí muito interessante para Cambuci, tá? Mesmo porque nós temos só esse topo relevante nos últimos meses, né? Só esse topo relevante aqui nos últimos meses, então isso favorece o andamento do preço, porque não há muita resistência, não há muito bloqueio no papel para trás, né? No histórico do papel. Há somente esse, tá? Lógico, tem que ficar atento porque o volume desse ativo é pequeno, então não dá para comprar uma posição muito grande de uma vez só, tem que saber aí ter estratégias de gerenciamento e de entrada e saída de posição caso você queira operar um volume um pouco maior, tá? Então bastante atenção para isso aí. Cirela. Cirela também está fazendo 9.1 aqui, lindo, ó. Cirela que já está em uma tendência de alta, né, justamente por conta desse fundo duplo, e aí marcou o pivô aqui, veio até as médias e agora começa a fazer aí um 9.1 de alta, começa a querer fazer uma perna para continuar o seu movimento de alta, tá? 9.1, portanto, em Cirela, também bastante interessante. Rapvida, também temos o 9.1 em Rapvida. Não é o 9.1 que eu mais gosto de operar, eu gosto de pegar 9.1 em fundos, e aqui nós estamos em topo, tá? Mas é um 9.1, tá? É um 9.1, quem quiser, dá para se operar esse 9.1. Aqui em Cirela, mais particularmente, eu gostaria de operar um breakoutzinho ou a formação de um rompimento de retângulo em topo, tá? Eu não sei nem se a formação de um rompimento de retângulo em topo daria para ser operada. Deixa eu ver. Subiu 48%, 50%, caiu 3%. Dá também para ser operada um retângulo em topo aqui. Então teria um breakout, teria uma formação de retângulo em topo. Eu acho que são mais interessantes do que este 9.1, tá? Mas temos sim aqui o 9.1, temos um 2, 3 de compra também. O papel está em tendência de alta já, né? O estocástico está aqui já virando para cima, então dá para se tentar alguma coisa. YouTube fazendo 9.1 também, olha só, YouTube fazendo 9.1. E o YouTube que vinha de uma tendência de baixa, né? Por que tendência de baixa? Porque nós temos um topo duplo aqui e aí ele afundou. Isso daqui é um pivô de baixa, depois ele fez aqui um outro topo menor do que o topo anterior. A gente pega, dá para traçar uma LTB também aqui, ó, tá? E ou aqui, talvez faça mais sentido aqui, né? Mais ou menos nessa região. Subiu, né? Subiu, lateralizou e agora caiu. Fez um fundo menor, olha só, triângulo simétrico aqui, ó. Triângulo simétrico tá fazendo 9.1, dá para se tentar uma compra. Claro, é uma compra fácil? Não, não é. Nós estamos comprando aí muito próximo da resistência do retângulo, do triângulo, tá? Muito próximo da resistência do triângulo. Não vejo divergência no estocástico, não vejo um bom volume, já que o volume está aqui. Eu não considero muito volume, tá, pessoal? Mas já que o volume tá aqui, a gente colocou, hoje a gente analisa com volume, tá? Mas eu não uso volume para basear meus trades, tá? Não utilizo muito. É um trade um pouco mais difícil, mas sim, existe essa possibilidade, tá? Eu acho que tem papéis melhores, mesmo porque se a gente entrar na ruptura
da máxima deste candle, né? Logo para cima aqui a gente vai pegar as duas médias mais fortes do nosso gráfico aqui e o papel não vai chegar no alvo dele, tá? Só para vocês terem uma ideia, o alvo do trade seria aí aproximadamente 29,15, o alvo inicial. Então seria acima da resistência mais forte que nós temos no momento. Não é interessante, portanto, tá? Mas temos aí o 9.1 em YouTube. Lembrando que eu não estou sugerindo nada, não estou sugerindo compra, não estou sugerindo venda, estou só comentando aqui os gráficos com vocês. Log 3 sim, está muito interessante, tem um 9.1 bastante interessante aqui, já tivemos um PFR na semana passada que foi acionado, né? E agora deixou um 9.1 para quem está um pouco mais atrasado. Fora esse 9.1, temos também um 123 de compra, tá? Temos também um 123 de compra, muito interessante aí, log 3, tá? O último, a resistência está um tanto quanto afastada do papel. Olha só, 9.1 está aqui para baixo. Quem vai operar 123, que daria para operar 123. Aí a saída está bem na região da resistência, né? Então dá para se operar tranquilamente log 3, tá? Sambi também temos um 9.1 aqui em Sambi. Também não me atrai, justamente por conta das médias mais fortes aqui em cima, tá? Então, não vejo muito. Temos um 9.1 aqui sim, mas não vejo muito que ser feito em Sambi. Além disso, já são 3 dias de alta, tá? Então já subiu o papel, né? 3 dias não, 3 semanas. Eu não vou querer comprar um papel depois de 3 semanas de alta. Vou ter que pensar muito bem antes disso. Eu precisava pelo menos de uma retração de movimento, né? Para tentar pegar o início de uma expansão. Aqui o preço já se expandiu, ele começa pequeno, aumenta mais e fica bem maior, ó, o candle. Então o movimento já está em expansão, talvez já esteja aí perto da sua metade ou do final da expansão. Isso não me interessa, tá? Mas tem aí um 9.1. Tende também tem um 9.1, teve um PFR, médias estão alinhadas, tá? Nós só temos aqui um último topo nos últimos meses, dá sim para se tomar uma posição. PFR já deu entrada, 9.1 aqui, entrada acima de 30,84 entende. Tris também, ó, 9.1 em Tris, também tivemos um PFR que já deu entrada, inclusive está dando já um belo de um lucro de 6% em uma semana, ó, muito interessante Tris. Nós também temos somente um topo atrás, volume bom, tá? Volume bom, papel saindo de zona de sobrevenda, muito interessante essa 9.1 da Tris também. Via varejo também temos um 9.1, também tivemos um PFR. Você vê como os papéis eles estão mais ou menos tendo o mesmo comportamento, pelo menos esses que a gente está analisando, né? PFR aí já deu entrada, já está dando aí 7% mais ou menos de gain. E agora temos um 9.1 aí, mesma coisa, só temos um topo aqui anterior, tá? Para se operar. Muito interessante a formação de via varejo, tá? Bastante interessante. Vale a pena dar uma acompanhada no papel mais de perto, tá? 9.2 nós não tivemos nada. 9.3 nós temos Locamérica, olha que 9.3 lindo aqui em Locamérica. E além disso é um inside bar dentro de outro inside bar, tá? Muito interessante aqui esse 9.3 em Locamérica. Muito, tendência muito bonita de alta, né? Aqui, ó, temos um pivô de alta, então tendência de alta já muito bonita, 9.3 aí, tá? E Transmissão Paulista, TRPL, nós temos, não, aqui não tem 9.3 não, ó. Média de 9 virou para baixo. Não há um 9.3, mas há aqui um TF, tá? Eu vou tirar ela daqui e vou colocar ela aqui. TRPL4. A única questão, tá? E até pode ser que eu tire ela, que não seja nem tão interessante, é justamente que ela está meio que numa consolidação, a Transmissão Paulista, né? Nós tivemos aqui uma tendência de um rompe-topo, rompe-fundo, aí ela entra em uma tendência de alta, interessante, tá? Só que agora ela faz o quê? Tenta vir, ainda não foi, né? Então formou um topinho aqui pequeno, que é menor do que esse. Então nós temos aqui uma ETBzinha já, tá?
não significa muita coisa, tá? Claro que não, porque é muito pequeno esse movimento por um gráfico semanal. Seria mais interessante acompanhar esse movimento por um gráfico diário, olha só, tá? E até para o gráfico diário é pequeno esse movimento. É só o quê? É só um... Ah, não, aqui no gráfico diário está desde aqui, né? Então a gente vê aqui, ó, pivô de alta, caiu bastante o papel, fez uma tentativa de pivô de baixa, rejeitou essa tentativa, tá? Engatou um novo pivô de alta, porque nós temos aqui um fundo duplo. E agora está só recuando, é isso, tá? Então aqui tem só um recuo, mas ela está numa lateralização no diário, e aí no semanal ela está nessa bagunça aqui, que não está tão interessante assim, tá? Mas temos aqui um TFzinho. Muito bem. Fleury. Fleury fazendo aí um 9.4, interessantíssimo já em uma tendência de alta, tá? Ele veio aqui nessa região para testar o rompimento de toda essa consolidação aqui, né? Rompeu, veio, fez o pullback, agora engata o 9.4, pode ser acionado esse 9.4 na ruptura da máxima dessa semana. Muito interessante Fleury, tá? Klabin. Klabin também fazendo 9.4, interessantíssimo também, ó. Tendência de alta em Klabin, médias alinhadas, não tem nada para o lado esquerdo do gráfico, muito boa a Klabin também, hein? Só lembrando a questão da Klabin, que eu sempre falo, tá? De você não colocar o seu stop muito próximo do preço, porque a Klabin, ela é um papel mais chacoalhado. Muitos candles dela, ó, ficam com pavios em cima e embaixo. Se a gente pôr no gráfico diário, olha só. Então a chance de você ser violinado se você coloca o stop muito apertado é gigante, tá? Então dá um espaço maior para o preço para a Klabin porque ela é mais chacoalhada. Tesa 3. Tesa 3 nós temos também aqui um 9.4. Mas além desse 9.4, claro, dá para se operar, se adianta um pouquinho aqui a entrada para esse 9.4. E adianta em relação ao que? Em relação a um powerzinho que está formando aqui no gráfico semanal. Então, rompendo os 18 com 7,5, aciona o Power Breakout, mas dá para se adiantar aí pelo 9.4. Lógico que tem um risco a mais, que você está comprando na consolidação, tá? Mas você pode aí entrar em 18 com 20. Pelo menos você já sai ganhando aí alguns centavinhos aí em relação ao powerzinho, tá? Muito bem, inclusive você pode usar o seguinte, né? Caso ele rompa, faça o power breakout, a gente não vai saber se vai ser um rompimento falso ou não. Pelas estatísticas, não é um rompimento falso, mas rompendo o powerzinho, você já pode de repente fazer uma parcial logo acima do rompimento e já jogar o seu stop para o 0 a 0 aqui. Então, se ele voltar, você já sai com gain, né? Não tem mais risco a operação. A Vale a gente já viu, muito bem. B2W, PFR lindo aqui, ó, na região das médias. PFR muito bonito aqui em B2W. Dá para se tentar alguma coisa sim em B2W, tá? CESP6, temos um TF aqui, bastante interessante, estocástico em região de sobrevenda, volume caindo, então CESP6 temos um TF bastante interessante. Equatorial também está fazendo um belo de um TF aqui, ó, tá? Entrada na ruptura da máxima desse último candle da semana passada, né? Hoje é segunda-feira, semana passada. Lame 4 também temos um TF aqui em Lame 4, tá? Marfrig também temos um TF bastante interessante. A entrada é sempre na ruptura da máxima, tá, pessoal? Então 15 com 33 a entrada, você projeta o alvo duas vezes para cima, duas vezes o risco para cima, né? O stop aqui embaixo, saída em 17 com 72, tá? Sempre assim para operar TF. NTCO, outro TF bastante interessante, tá? Muito bom, o papel tá bem forte. Ômega, nossa, lindo esse TF, olha, já é o quinto dia de queda, região das médias, formando TF. Olha o volume que foi negociado nessa última semana, o que pode indicar o fim do movimento, tá?
muito embora não seja uma barra elefante, ou uma barra de força, né, de fim de movimento, mas com esse volume aqui, sei lá, quinto candle, pode significar o fim do movimento, sim. PNVL, né, de MED. De MED temos aqui um PFR, tá? PFR lindo, lindo, lindo. Deixa eu até pôr ela no lugar certo aqui, ó. PNVL3. Opa, não foi. Digitei errado. PNVL3. Beleza, agora sim. PFR muito interessante aqui, tá? Muito interessante. Região de suporte aqui, ó. Bem interessante. Risco pequeníssimo, tá? Dojizinho. Lindo, lindo, lindo. Só que é uma operação de maior risco, né? A gente já vê aqui que tem mais resistências aqui para cima, tá? Mas também é um trade curto, né, pessoal? Você vai pegar duas vezes daqui, ó. Você vai sair aqui em 25,03, então você está arriscando aí para você ganhar 10%, tá? Você está arriscando 5 para ganhar 10, mais ou menos. É basicamente isso. TOTS fazendo um DC aqui, muito bonito também, um DC lindo a favor da tendência, que é o principal, tá? Com doji, bem interessante TOTS. BRAP4. BRAP4, nós temos aqui a formação de um retângulo. Quem não viu o vídeo que eu descrevo como é que eu opero essa formação de retângulo em topo, quais as principais características dela, recomendo que assista, tá? É só digitar aí no meu canal setup que eu mais gosto. O título do vídeo é basicamente esse, um dos setups que eu mais gosto de operar. E aí eu explico bem detalhadamente aí quais são essas principais características, o que eu considero para se valer um retângulo no topo, o que eu considero que não vale, que aquela figura não é um retângulo no topo, tá? Ou é, mas eu não opero. Tá bem interessante lá, acessa lá que vocês vão gostar. Bom, tem a formação de um retângulo em topo lindo aqui, já tinha na semana passada, eu já tinha marcado e continua a formação, tá? Então, muito interessante BRAP4 aí para se operar este retângulo no topo. E isso daqui é uma operação de mais longo prazo, tá, pessoal? Apesar de todas serem, porque nós estamos analisando o gráfico semanal, mas essas aqui de retângulo em topo particularmente, elas são de bem longo prazo e elas buscam um alvo extremamente atraente, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o alvo dessa daqui, se ela romper essa semana, o alvo vai ser exatamente R$ 70,58, tá? Então nós temos aí um alvo de 50% e a gente está arriscando 7, 8. Olha que interessantíssimo que é operar retângulo em topo, tá? Movida também está fazendo um retângulo em topo, muito interessante. Além disso, tem o 9.4 com um inside bar, olha só, que dá para adiantar a entrada, tá? Vamos considerar que vamos adiantar a entrada. Se der entrada essa semana, olha o alvo, qual que vai ser? O alvo 27,91, tá? Fica difícil até da gente pegar aqui para calcular alguma coisa. Vamos lá. Aqui, ó. Um alvo de 55% para arriscar 8, 9% de risco, tá? Então, são operações muito boas mesmo. O índice de acerto também é bem interessante. E a Oi também está fazendo um retângulo em topo, tá? Mas a Oi ela tem uma particularidade que ela está na faixa de Gaza, tá? Tá na faixa de Gaza, então tem que ter mais cuidado. Além do papel ser estar numa situação mais difícil, tá? Mas se romper esse retângulo, e a Oi não dá para adiantar a entrada no momento, tá? Mas se romper esse retângulo aqui, ó, o alvo da Oi é em 3,51. É muito bom, muito bom. Dá 70% de lucro. 72%, tá? Estaria arriscando aí provavelmente uns 25, claro, é bem maior o risco, mas para buscar 72, tá? Só que os outros papéis estão mais bonitos, tá? Muito embora a 8 esteja dando aí um alvo bem maior,
Mas o risco também é bem maior. As outras a gente está arriscando 8, 9 para ganhar 50, que a gente está arriscando 25 para ganhar 70, tá? Então, os outros papéis estão mais interessantes. Card 3. Card 3, formação de 1, 2, 3 de compra, tendência de alta, muito interessante, tá? Prio 3. Prio 3 também temos 1, 2, 3 de compra aqui. Papel também já está em tendência de alta, tem um pivôzinho aqui, ó. Sinqia 3, temos 1, 2, 3 de compra também, pivôzinho de alta, em tendência de alta, médias alinhadas, estocástico lento em zona de sobrevenda, bastante interessante. Uzi Minas também, ó, 1, 2, 3 de compra, bem legal, tá? Bem legal. Paula, a Paula nós temos aqui no ABCB4, setupzinho da Paula, tá? Com alvo inicial aqui em 7,5% mais ou menos, e alvo final nos 20%. E na Vivo também nós temos setupzinho da Paula, bem interessante, ó, respeitando a média de 200, tá? Alvo inicial aqui no 6,80, alvo final em 6,8%, tá, pessoal? Alvo final, por enquanto, em 16,40, bem interessante esse setup da Paula. O último que apareceu aqui, ó, chegou a dar o alvo aqui, ó, de 4,77, depois pegou o final de 11, tá? Muito interessante aí esse setupzinho da Paula, arriscando, o risco foi bem grande também, ó, 10%, tá? Bem interessante aí, setup da Paula aqui para trás, vamos ver quando que ele fez, mas aqui não. Aqui entrou, ó, setupzinho da Paula, chegou a dar 4,4%, depois chegou a 13,9%, tá? Se você colocou stop muito próximo aqui, foi estopado, tá? Foi estopado. Ah, não chegou a dar aqui, porque aqui estopou de qualquer forma. Não chegou a dar, tá? Bom, é um setup da Paula, claro, é conhecido por todo mundo. É um setup contra tendência, então ele tem um risco maior, tá? Então aconselho entrar com uma mão um pouco mais medida, né? Mas é um setup que eu gosto bastante de operar, tá? Por isso que eu trago ele aqui. E por fim, vamos dar uma olhada aí em sidebar, começando pela azul, ó, com um sidebar bem legal, tá? O problema da azul é justamente a média 8,9 aqui como uma barreira, tá? Não, mas desculpa, pessoal, é em sidebar de venda isso daqui, ó. As médias estão alinhadas para baixo, em sidebar de venda, tá? Em azul. B3SA3. B3SA3 temos um sidebar de compra, bem interessante, o papel já está em tendência de alta, não temos nada para o lado esquerdo do gráfico. Inside bar de compra. BPAC, inside bar de compra também, bem interessante, nada para o lado esquerdo do gráfico. COSAN, temos um inside bar também de compra, ó, também de compra, tá? Também não temos nada para o lado esquerdo do gráfico a não ser o último topo. Esse daqui já está bem mais afastado, eu não conto, tá, pessoal? Nos últimos 5, 6 meses já dá para contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Não tem nada, não tem topo aqui, tá? Então, dá para se operar sim, beleza? Par de 3, mesma coisa, ó. Mesma coisa, só que esse daqui ele já tem uma peculiaridade. Olha só, aqui há uma resistência e aqui há outra, então já são duas, tá? São duas, mas ainda assim eu acredito que dê para operar. O papel caiu bastante, né? Estocástico já está bem esticado, tá? É um risco maior, não é um trade fácil, aqueles trades fáceis que eu falo, mas dá para se operar sim. Simpar tá linda, ó. Sidebar, só toma cuidado com o volume financeiro, né? Porque não é um papel que tem muito volume. A gente vê aqui para baixo, aqui, ó, volume relativamente baixo, tá? É que tá tendo volume nas últimas semanas, tá? Se a gente pegar aqui o diário, ó, 9 milhões, tá vendo? É um volume financeiro relativamente baixo, tá? Taesa, olha, Simpar no diário fazendo 9,1, tá, pessoal? Vamos ver a Vivara, depois a gente vê a Taesa. Vivara, nós temos aqui um inside bar pequeníssimo, né, bem discreto, tá? E é por isso que eu trouxe esse inside bar aqui, olha só. Vivara,
a gente viu preço caindo, fez pivô de alta, beleza, pivôzinho de alta, beleza. E agora faz um inside bar. Vou comprar? Não, não vou comprar. Esse movimento de alta foi forte? Sim, foi um movimento bem forte, né? Chegou a dar 150%. Mas e esse último movimento de alta? Esse movimento de alta chegou a dar 30%. Ótimo. Mas a gente vê que ainda é pouco, tanto que as médias ainda estão alinhadas para baixo. Por esse fator das médias ainda estarem alinhadas para baixo, eu não vou comprar esse inside bar, tá? Então eu trouxe justamente por isso. Eu vou deletar esse papel, não tem inside bar aí, tá? Eu acho que é basicamente isso, pessoal. Vamos dar uma olhada em mGlu, que eu não coloquei, porque não está dando entrada nenhuma por aqui, né? Já deu, na verdade, olha só. Tinha um powerzinho aqui, ó. Essa semana rompeu, tá? Rompeu o powerzinho. Aqui não era nada, né? Era um breakout, talvez, mas bem bagunçado. Aí, quem entrou pelo breakout, a entrada foi aqui, ó. 92,43 e 5,78% em um dia. Em um dia. Detalhe, na sexta-feira, olha o volume, né? Vai ter desdobramento do papel. Então, uma ação vai virar 4 da mGlu, tá? Então, por isso que está subindo bastante. Mais gente vai operar, vai ter mais giro, né? Porque o valor vai cair vai ser dividido por 4 também, tá, pessoal? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deu aí 1 hora de vídeo, né? Tá bom para uma análise semanal. Um ótimo feriado para vocês. Amanhã, bons trades a todos. A gente vai se falando. Até mais. Tchau, tchau.